Tudo envolve a alta tecnologia. ele fez. Já arranjou ali, ó. É muita tecnologia. Melhorou. Tá bom. Vamos ser tão Importa é perfeccionistas. que... Né? Veja lá, se for com a caneta verde. Não é? E quando a gente tinha conversado, né, a gente tinha tentar falar sobre escolarização em Piracicaba no final do Império, é isso? Né? Que é isso que a gente está pesquisando. Final do Império, começo da República. É começo da República. Né? Na verdade, estava discutindo com a Carol, esse conceito de escolarização é um conceito que a gente vai ter que trabalhar bastante ainda. Talvez a gente falar na expansão escolar. Para não falar escolarização, porque o processo de escolarização tem desde a questão do construir o saber, né, do ler, escrever, etc. e tal, mas também o da educação como um sentido mais amplo. Então, eu prefiro falar ainda expansão. Expansão escolar. Expansão escolar. Expansão escolar. Organização, expansão. Mas aí o que vocês já estão encontrando sobre a expansão? Quer dizer, mudou. Porque o que a gente vinha trabalhando era um pouco isso. Quer dizer, o Império pouco trabalhou com educação, e aí a gente chega no final do Império, os movimentos republicanos, os movimentos por ampliação da escolarização, né? Mas Piracicaba estava um pouco diferente nesse processo. Esse é o ponto de partida, não é isso? O que motiva a fazer essa pesquisa sobre a escolarização em Piracicaba? Eu acho que o ponto central da motivação é que se você tem antes no Império esse panorama, que esse panorama é verdadeiro, Piracicaba tinha 5 escolas públicas, uma funcionava na delegacia, né? Tinha um número X de alunos matriculados, os frequentes era quase a metade, né? Tudo isso. E, de repente, na primeira década, você tem depois do período republicano, nas primeiras 2 décadas, você tem uma concentração de investimentos, de escolas, tanto do setor público, setor privado, muito grande, né? Ou seja, a pesquisa que a Carol está fazendo já constatou que nesse período, mais ou menos, teríamos uns 50 estabelecimentos, em 10 anos ou 20 anos depois. 1910. Tá. Estou comparando, sei lá, 1880 tem 1882 tinha 16 escolas. 5 públicas, 11 privadas e mais ainda professores se oferecendo para trabalhar em fazendas. Agora vamos entender que essas escolas privadas eram não escolas no modelo que a gente pensa, né? Uma escola que alguém abria uma aula, né? E você tinha, às vezes, pessoas, 3, 4, 5, não mais do que isso, né? Mas eram iniciativas particulares. Dessas, as grandes, a que se erigiu enquanto modelo foi o Colégio Piracicabano e depois o Colégio das Freiras, de Assunção, né? Que esses dois são 2 grandes colégios de porte, mas em torno dele gravitava outros colégios particulares. Então essa era a situação. E um número muito restrito de colégios públicos, que eram mais ou menos uns 5, sendo que precários também. E acho que nós estávamos olhando hoje, né, nas pesquisas, né, o número total era de 200 e poucas pessoas, né, frequentando. De alunos? De alunos em idade escolar. 200 e poucos alunos? Era isso. Inclusive a fonte que a gente olha faz várias denúncias, que tinha 1.000 crianças fora da escola. 1.000 crianças fora da escola. Então, Nossa, mas, por exemplo, 1.000 crianças que estavam ditas como estando na escola? Esses que não tinham nem vaga para elas. Não tinha vaga. Ou seja, você tinha um número de vagas, desse número de vagas você tinha as matrículas, dessas matrículas você tinha a metade frequentando. E um número 1.000 fora da escola que não tinha nem vaga para elas. Né? Porque essa concentração, ou seja, esse panorama, na verdade, vai se dar em todos os municípios da província de São Paulo, nesse período, né? Então, isso é final do Império. Isso, final do Império, mas isso é cópia de todos, né? Porque não existia esse investimento na questão escolar, isso é um ideal republicano, né? A educação traz civilidade, né? Então, é necessário criar demandas para que
a pessoa vire cidadão, né? O indivíduo vire cidadão. Cidadão do Estado, cidadão do município, cidadão da República. Né? Então, esse investimento começa a preocupação com a escola a partir da República. E se nós pensarmos bem, nós não estamos tão distante do que está acontecendo no mundo, não. Né? Lógico, quando eu falo não tão distante, a gente está algumas décadas, 2 décadas talvez, em atraso, mas se nós pensarmos que só em 1870 a ideia de obrigatoriedade escolar, né, está sendo construída, né, nós estamos, a República está antenada com essa discussão. Sim. Então, de certa forma, o ideal de modernização da República não é um ideal que se constrói com grande atraso em relação aos parâmetros europeus. Não é. Só que tem que... O que vai acontecer até os dias de hoje? Eu estava dando aula na segunda-feira, nós estávamos olhando a educação no Império e fazendo uma comparação com os dias de hoje, né? Não foge muito aos parâmetros, porque as leis são ótimas, vão ser sempre boas. Né? Em 1892, 93, a reforma Gabriel Prestes, ela vai trazer a ideia de grupo escolar. Ou seja, é uma modalidade de escola que o Brasil inteiro, todos os entes federativos vão copiar do Estado de São Paulo. Mas em 30 nós temos a denúncia que isso não funciona. Não é que não funciona. Não tem dinheiro para montar essa estrutura. Não tem dinheiro para colocar professores trabalhando nessa estrutura. Então, a Rosa Fátima de Souza vai dizer que até nesse período ainda as escolas isoladas estão sendo... elas existem ainda, porque não tem a preocupação com a escola rural, não tem preocupação com... outros tipos de modalidades de escola, ou seja, se constrói templos escolares. Piracicaba, eu me impressionou quando eu vim para Piracicaba, né? Se você rodar Piracicaba num perímetro aí, eu nunca marquei, né? Nunca mensurei esse perímetro, mas num perímetro aí de 20 quilômetros quadrados, mais ou menos, assim, no centro de Piracicaba, você fica espantado com os monumentos escolares. E isso acontece em todos os lugares, ou seja, a escola era o templo do saber, né? Era o modelo de civilização. E Piracicaba não fica atrás. Basta olharmos o sul de Menúcia, né? Moraes de Barro, Prudente de Moraes. Quais são os grupos escolares aqui em Piracicaba? O primeiro é o Barão, né? O Barão. Barão do Rio Branco. Ele começa chamando o grupo de Piracicaba, porque era o primeiro, e depois nos ajudamos, Barão do Rio Branco. E depois vem o Moraes de Barros, em homenagem a ele, porque ele deu dinheiro para comprar complementar, para comprar o terreno dos 2 grupos para escolas privadas, então fazem uma homenagem a ele. E depois vem a escola complementar. Que é essa da... Sim. E o Sul de Minúcia vem um pouco depois. O Sul de Minúcia Na verdade, o Sul de Minúcia é a complementar, que vira a escola normal, que sai dali e vai para São João, para São José. Entendi. Em 1917. Mas eram esses 2 principais grupos mesmo, o Barão e o Moraes. Entendi. E aí, o Moraes ali perto onde está o Museu Prudente hoje. Isso, ali do lado. Então, o que chama atenção nessa fala da Carol, né, talvez seja aí o início da pesquisa, né? Olhar para Piracicaba com esse modelo pós-república nas primeiras 2 décadas, um modelo talvez exitoso, um modelo, pelo menos, que chama atenção. Né? Os historiadores vão dizer que Piracicaba se constitui, está só atrás da capital em matéria de educação. Né? Então, você tem que começar a rastrear isso. E aí nós temos que pensar, escola complementar. Algumas pessoas já estudaram escola complementar, como o Tony Honorado, né, que faz Norato, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, estudou com escola complementar, e outras pessoas estudaram também. Escola complementar, só existiram 3 no estado de São Paulo. São Paulo, Itapetininga e Piracicaba. Então, ou seja, é o que a gente tem discutido, né? Assim, o porquê que Piracicaba se constitui como esse grande centro educador. Nós temos Campinas ao lado, temos Sorocaba, Casa Branca.
Então temos grandes cidades, municípios que poderiam reivindicar essa instalação. Aí a gente está levantando algumas hipóteses que talvez seja a questão do poder. Do poder. Eu vi claramente nas fontes que a Câmara começa a fazer cobranças constantes para o governo. Vão ter tantas complementares no Estado, a gente quer uma, a gente dá o terreno, a gente dá o prédio. E quem é que está aqui agora? E quem é que está nesse momento fazendo essa exigência? Prudente de Moraes e o irmão Manuel. Ou seja, é o primeiro presidente civil e um cara que a Carol tem descoberto bastante isso, né, que tem se preocupado com a educação. E foi senador, foi deputado, foi vereador, foi presidente da Câmara, né? E os dois filhos do Manuel também. O Paulo Moraes de Barros, que foi umas 3 vezes vereador, presidente da Câmara, cuidava muito da educação. E um filho dele, o Antônio Moraes de Barros, que vai ser deputado estadual. Então era um clã mesmo, eram os nossos Kennedys da época. Isso, eu acho que essa analogia de poder, esse viés, né, essa chave de leitura do poder vai ser importante para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Porque você pode explicar de várias maneiras, mas não pode fechar os olhos de que a questão do poder radia muito forte, né, nesse momento. Então, né? mas aí então tentar pegar por esse lado, quer dizer, se a gente tem de um lado uma cobrança, quer dizer, se eu olhar de dentro de Piracicaba, eu consigo perceber que os agentes que mobilizam a implementação dessa grande quantidade de escolas, ou seja, de uma quantidade divergente da maioria, ou nessa cidade e não nas outras, são agentes do poder. Mas por que eles têm esse poder no âmbito para fora de Piracicaba? Quer dizer, o que faz com que eles consigam, ou simplesmente, já que eles detêm o dinheiro, eles querem fazer? Entende? A pergunta está no âmbito assim, quer dizer, os Moraes de Barros, eles tinham condição de fazer isso e fizeram por liberalidade, eu posso fazer aqui dentro, eu faço, ou tinham como se fosse assim, uma plataforma que queriam estabelecer, daqui eu vou para outro lugar. Quer dizer, não é poder só local, essa é a questão. Eu entendi, mas eu acho que é bom a gente deixar bem claro isso. Quem tem trabalhou muito é a Marli Perecim, né? Tem estudado muito a questão do movimento republicano. Então, a força do movimento republicano em Piracicaba é muito grande. É esse o problema. Né? Ou seja, o clã Moraes Barros, eles detêm, acho que é o 15º distrito, né? Dessa comarca toda, sim, né? Da comarca. Isso. Eles são os nomes de referência. Então, eles estão brigando com outros grandes também, tá? E a grande diferença está no manifesto de 1873 em Itu. Ou seja, um dos signatários é o Prudente de Moraes, mas não é um dos signatários, é um dos líderes desse movimento. Os redatores. Isso. Então, ele tem uma influência, ele irmão Manuel e os sobrinhos e filhos, etc. e tal, muito grande nesse processo republicano. E o processo republicano ele só poderia ser mantido se fosse através da educação. Eles sabiam disso. Não é à toa que em 1876, Prudente de Moraes e Manuel de Moraes Barros vão chamar o missionário protestante norte-americano, que está em Santa Bárbara, para instalar uma escola em Piracicaba. Então, desde esse momento, eles já estão preocupados com isso. Piracicabano, tanto que é o que a gente tem discutido, eu e a Carol, né? Ou seja, o Piracicabano, ele está no jornal de Piracicaba de 82 até a República de maneira ostensiva, de maneira diária. Ou seja, o modelo de colégio é o modelo pretendido para a República. E eles vão trabalhar, ou seja, então é algo consciente. Então esse poder manifesta-se da onde? Do Partido Republicano. Só para relembrar que eu não lembro a data, quer dizer, o Colégio Piracicabano, ele é fundado em que ano? 81, tá. Então ele é fundado em 81. Porque o jornal começa em 82, por isso que a gente já tem as notícias a partir de 82. Mas de qualquer forma também ele começa em outubro, novembro, não é isso? Ele começa jornal? Setembro. No jornal, não, junho, né? O colégio. O colégio, sim, Jornal em junho. E o jornal em junho de 82. Sim, entendi. Quer dizer, então logo, o jornal é a Gazeta. É a Gazeta de Piracicaba. Então, a Gazeta de Piracicaba, ela surge como um jornal republicano
para difundir os ideais republicanos. O nome dela era órgão republicano. Tá. Assumidamente republicano. Então, esse grupo aqui que a gente fala de poder, comandado pelo clã Moraes Barros, mas existem outros nomes também que a gente pode estar discorrendo também, polarizam essa questão, mas conscientemente, né? Seja conscientemente. Essa ideia da educação é um processo consciente, não é um processo que a República agora, que somos republicanos, vamos fazer escola, não. Isso é uma premissa. Isso no estado de São Paulo está acontecendo assim, né? Você tem os nomes que estão brigando pela questão da educação nesse momento. Né? Sim, era uma forma não só de educação em si, mas mudar a mentalidade de um povo que pensava como vivendo no Império para começar a pensar como alguém da República e mudar comportamento, né? Porque hábitos da criança andar descalça, da criança andar suja, tem que começar a usar uniforme, tem que andar em fila, cantar o hino, era uma coisa que você vê no jornal muito que as escolas faziam os grupos, as escolas públicas, então começa todo um movimento para implantar nas crianças esse... Sim, é uma questão de mudança de hábitos. Né? A mudança de hábitos vinha pela escola. Sim. Então, quando nós fizemos aí o primeiro gráfico para a gente olhar os números de crianças nas escolas, quantas escolas, o número de crianças nas escolas, o número de alunos em idade escolar, fora da escola e tudo, é surpreendente. Isso me causa espanto até hoje, né? Se nós pegarmos o início da República, estou fazendo um gráfico aí no censo de 1890, analisado, então nós temos no Brasil mais ou menos uma população de 75% de analfabetos. 75% de analfabetos. Sim. Piracicaba, uma década depois do período republicano, já tem o primeiro gráfico que a gente montou de um percentual de 24% de crianças fora da escola. Só 24% potencial. Isso em 1890, não, em 1900. Em 1900. Tá. Se nós pegarmos o mesmo gráfico em 1910, as crianças fora de escola é um número de 21%. Ou seja, isso significa que a população de Piracicaba, nós não fizemos dados ainda, que a gente precisa medir o número de população, o número de crianças em idade escolar, para poder fazer essa métrica, né? Mas é um percentual muito grande, de quase 70% de gente na escola. Não vou nem dizer alfabetizado, mas de criança na escola. Na escola, sim. Isso é um número, para os padrões da época, absurdo. Sim. Né? E a pesquisa tende a corroborar com esses números. Por quê? Se a gente pegar Piracicaba, quase ninguém trabalha com isso, quase ninguém sabe disso, mas em 1910, Piracicaba teve a primeira universidade popular do Brasil. Só teve aqui, né? Teve uma outra no Rio de Janeiro, e uma outra no Sul, que eu não sei se em Curitiba ou em algum lugar próximo, Paraná. Mas nós somos a primeira, Piracicaba foi a primeiro lugar que teve uma escola, uma universidade pública, uma universidade popular. Que era o que é a universidade popular? Vulgarizar a educação. O que é vulgarizar a educação? Massificar a educação, no sentido assim, se nós temos Popularizar. Então, um tanto de gente estudando nas escolas, você tem um tanto de gente que não está na escola, que são donas de casas, são os trabalhadores, são pessoas comerciantes. Então, a ideia é fazer um tipo de educação, né, que pudesse levar para esse grupo. Eram palestras sobre vários temas. Era convidado um professor para dar uma palestra sobre isso, outro professor para dar sobre aquilo. E aí nós tínhamos... É como se fosse um conjunto de atividades. De atividades, mas assim, livres? Era com cursos livres, assim. Cada um que você quisesse, você ia lá, sentava e assistia. Também não ia ter diploma, não tinha... Isso, com biblioteca. Essa certificação não era uma questão, inclusive. Com bibliotecas, com uma questão cultural muito grande, muito forte. Então, nós estamos em 1910. Então, é um período, assim, de muito rápido. Muito rápido, 20 anos, 10 anos, 20 anos, 2 décadas, é um conjunto de atividades. Escolas para negros
né? A escola igualitária. Né? E era dado por quem? Alunos da Exalc, sim, pessoas... da complementar. Alunos da complementar, né? Vai ser a escola normal. Destinada a negros, nós temos... Não só negros, a igualitária, eu vi nas fontes, ela também era para crianças que trabalhavam, crianças proletárias. Crianças proletárias, né? Você está falando de que idade isso? Pois é, eles não falam lá, mas era criança que estava na idade de pré-escola. De idade pré-escola, eles colocam entre 6 e 12 anos. Então, essas crianças estavam na fábrica de tecido, estavam... Isso, e a fábrica de tecido também vai abrir também uma modalidade de curso noturno para os trabalhadores. E várias escolas. Ou seja, nós temos um mapeamento que essas escolas vão se tornando, como diz o Justino Magalhães, né? Nós vamos dando a ela uma identidade histórica. Porque uma é o nome que está lá no jornal, que aparece no jornal, aparece nas atas, aparece nos documentos. Mas aos poucos a gente vai dando uma identidade histórica para cada uma delas, né? E a Igreja Católica fez também vários movimentos com atividades escolares, né? Não só para os capuchinhos, né? Não só para eles, mas atendendo pessoas dentro desse sistema, trabalhadores, operários, gente que não tinha condição de... órfãos, né? Sim. Eu fiquei com uma questão, assim, quer dizer, é visível que há, então, um movimento de expansão escolar, que a gente participa de um grande movimento de expansão escolar, com diferentes iniciativas. Fica faltando, para eu conseguir entender, quem são os sujeitos dessa iniciativa. Se, de um lado, a gente tem, então, as iniciativas do campo do poder político, né, do poder político, que vai trazer o financiamento público para a construção das escolas governamentais. Aí eu tenho aqui um conjunto de escolas que vieram do patronado ou que vieram dos estudantes, enfim, quer dizer, além, é claro, dos protestantes e dos católicos que estavam aí, que depois a gente até pode falar um pouco mais desse movimento. Mas a questão parece entre um movimento organizado e simplesmente um ímpeto, quer dizer, parece que, então, em Piracicaba, de repente, diferentes grupos começam a querer fazer escola, quer dizer, parece muito espontâneo esse movimento, quer dizer, porque em Piracicaba, de repente, é uma grande expansão escolar, com agentes diferentes propondo essa expansão escolar. Eles estão em disputa, eles estão buscando uma resposta um ao outro, assim, porque seria fácil se eu tivesse o padrão básico do tipo, disputa católicos protestantes, então eu tenho cada um tentando abrir um outro colégio outro. Eu tenho uma ação dos políticos na Câmara que vão fazer uma ênfase para que o poder público invista nisso. Mas eu tenho diferentes agentes, e essa é a questão que parece curiosa. Eu acho que um fato que talvez esclareça, né, e é a temática da nossa pesquisa, é olhar para essa expansão não a partir do sistema macro, né? Ou seja, não a partir apenas da mudança da República, não a partir dos órgãos federativos, né, que são os entes federativos que estão começando a se estruturar, não a partir do Estado, que não é mais província, agora é Estado, mas a partir também do local. Né? Ou seja, quais são os fatores que motivaram o município a empreender a educação. Bom, e para isso, então, é que a gente a gente trabalha com a categoria de município pedagógico, né? Ou seja, as forças locais. Como é que essas forças locais se colocam em movimento? É isso que você está querendo perguntar. Sim. Né? Como é que essas forças locais se colocam em movimento? Bom, indiscutivelmente, a gente tem que trabalhar ainda naquele mesmo veio que a gente vinha trabalhando, né? A questão da República. A República é o caminho da educação, né? E Piracicaba se torna esse veio republicano. Hoje, a Carol estava dizendo, né, que ela encontra no jornal vários coronéis, né, ou chefes ou líderes, né, que vão para o jornal publicamente dizer, olha, a partir desse momento eu sou republicano. Sim. Ele faz uma declaração no jornal enorme dizendo, a partir de hoje eu passo a ser republicano. Quer dizer, uma mudança. Então, aí você uma pessoa que era isso, monarquista, né? era ferrenho, de repente.
Ele vê que não dá mais, que o mundo andou e ele vai ter que acompanhar. Entendi, sim, entendi. Por exemplo, você pergunta, né, sobre a Sociedade Propagadora da Instituição Pública de Piracicaba, conduzido por João Sampaio, um grupo civil, né, não um grupo político, um grupo civil, eles estão dentro dessa lógica de promover educação para trabalhadores, para pessoas que não têm profissionalização, etc. e tal. Aí você poderia perguntar, mas isso se dá em Piracicaba só? Não. Isso se dá em outros lugares. Tá. E tem um conjunto de fatores sobre educação que estão se dando. Essas sociedades, elas estão se multiplicando. Está dentro daquele conceito do altruísmo, não da solidariedade, outra palavra que eu estou me esquecendo agora. Filantropia, né? sim. Ou seja, é necessário alcançar a todos. Então, esse movimento, acho que o Tony, o Monarca, falou isso, né? É um pool é isso que você perguntou mesmo, é um pool de pessoas interessadas agora em transformar esse momento, né? Então ele vai dizer, são católicos, são protestantes, são liberais, são progressistas, são maçons, né? São associações, elas todas se juntam agora para oferecer, para mudar essa estrutura. Mas é um discurso republicano isto. Né? É um discurso moldado pelo republicanismo. Né? Ou seja, o jornal traz exemplos das grandes nações. O jornal está sempre trazendo isso. Sim. Como está... Principalmente os Estados Unidos como exemplo. Como é que está a Inglaterra, a América, a Inglaterra, como é que está a Suíça, a educação. Ou seja, temos o clamor sobre educação no jornal, ele é diário. Você não pega hoje um jornal, né, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, qualquer jornal, todo dia, e vê se tem sobre educação todo dia. Não tem. Não, ali você tem só sobre educação. Então, assim, você cria essa mentalidade, né? E do outro lado você tem aqui Campinas. Campinas, nós temos um pool de educação também muito grande se constituindo nesse momento, né? Ou seja, você tinha os protestantes presbiterianos, aqui é metodistas, os presbiterianos com o Colégio Internacional em Campinas, nesse mesmo período, 1870 e alguma coisa, né? Você tem o culto à ciência, que né? Ou seja, é um majestoso, o Zé Quirino, você tem vários movimentos também seguindo essa mesma tônica do republicanismo, né? Sim. Mas consagrar essas... O que eu percebo aqui dessa pergunta que você fez, a impressão que me dá vendo as fontes é que esses grupos tinham a pretensão de preencher nichos que o governo ainda não estava preenchendo. Isso. Acho que é uma então, boa... os promonetários, os negros, os italianos tinham a sua escola, Humberto I. Então, cada grupo estava se organizando nesse sentido, dentro desse espírito republicano, enquanto o Estado ainda estava se organizando como república. Porque a pergunta poderia ser também... para ajudar, né? Porque uma boa pergunta, eu sempre digo isso, né? Uma tese é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta nos faz pensar, né, sobre a questão, né? Se você fizer um marco da República, Império para a República, nessa questão, nesse quesito de educação, há uma diferença. Há uma diferença. Por que esses grupos não se movem? Porque não existia esse espírito republicano. Né? Ou seja, a educação, os filhos das famílias abastadas ou tinham um preceptor, né? ou iam para fora, né? Muitos iam para São Paulo. Ia para São Paulo. Você não estava preocupado com isso, né? A educação, ela vai massificar essa questão da educação. É necessário para todos, educação para todos, né? A Reforma Leôncio de Carvalho, em 1879, né? Já dizia isso, educação para todos, né? Mas isso não se efetiva nesse período, só vai se efetivar enquanto discurso na República. Enquanto discurso na República. Até porque com prática ainda não está efetivado. Nossa República ainda não... Tinha duas perguntas, uma para a Carol, depois eu volto para perguntar sobre Piracicabano mais especificamente nesse ano. Você está indo às fontes, você está indo nos jornais, você está fazendo um mapeamento. Primeiro, me retoma qual é o mapa que você está fazendo, quer dizer, de quando a quando, mas eu pergunto assim, o que lhe surpreendeu? O que ir até os jornais te traz de uma compreensão desse processo da expansão e escolarização, diferente do que a bibliografia já traz para a gente, quando a gente lê? Essa é
Um período é de 1882 a 1910 que eu estou fazendo, né? Catalogação. O que me surpreende, a noção cristã de educação, o quanto de disciplina tinham as crianças, assim, absurdas, latim, francês, inglês, matemática, geometria, e faziam provas dificílimas, exames orais abertos para o público, quem quisesse podia fazer pergunta, e os padrões... Exame oral para criança, tipo, a prova de final de ano, de terceira série. Isso é um modelo... da próxima pergunta, né? Mas é um modelo do Colégio Piracicabano, né? A Marta Watts traz essa ideia de que você tem que expor os seus alunos, né, à comunidade, as perguntas, os anseios da comunidade, para a comunidade acreditar, dar o crédito à educação que está sendo formalizada. Entendi. Né? Então, isso passa a ser aquela que a gente chama de cultura escolar. É uma cultura escolar que sai dos muros do Colégio Piracicabano e ganha a cidade. Ou seja, Santo Antônio, vários outros colégios vão fazer a mesma coisa. Ou seja, se o Colégio Piracicabano faz no final do ano e coloca os seus alunos perante uma banca de professores aberto, convidados. Né? E é bacana que na primeira vez que a Marta Watts faz isso, quem está na banca é Prudente Moraes, são pessoas da nata ali, da elite piracicabana, sim. E uma outra parte é a parte que tem muito anúncio de professores querendo ensinar em fazenda na época do Império, né? E tem uns que é assim, pessoa oferece para trabalhar na fazenda, de feitor, professor ou aferidor. Aí você procurando assim, não tem nenhuma diferença ser feitor, aceitar escravo e ser professor, tudo pessoa polivalente. Então, essa noção também de professor nessa época, ainda que esse modelo de escola não era formado, né? Sim, sim. Que o professor não era formado, ele sabia um pouco disso e daquilo, ele ia dar aula. Sim, porque, ele, de certa forma, ele estava superior naquela sociedade, porque ele sabia fazer conta, ler e escrever um pouco, mas não tinha uma metodologia, não tinha... Sim. E isso não se dava dentro de uma concepção de escola? Não, de educação. Por isso que as escolas normais vão ser, então, elas vêm para essas grandes metrópoles, né, essas grandes cidades, né, para a formação de professores, né? Então, ou seja... A ideia da escola normal já existe desde, na Bahia, 1836, em São Paulo, 1846, alguma coisa assim e tudo, mas ela só se consolida na República, Caetano de Campos e as outras, ou seja, como modelo de escola, modelo de professor, né? Sim. Que também não vai funcionar, tá? A Rosa Fátima de Souza vai dizer que formava pouca gente, claro. E a maioria ainda continuava sendo professores... Em 1899, no jornal fala que tinha 1.000 e tantas escolas no estado, mas a maioria era vaga, não preenchida. Não tinha professor para preencher essas vagas, né? Dentro dos padrões que a República queria. Porque só podia dar aula em tal escola, se fosse normalista, se fosse não sei o quê, não podia ser. Então, era um mundo de escolas vagas, um monte de escola aberta, mas vaga. Não funcionava. Essa é a dentro da propaganda republicana, na prática, é isso. Essa crítica que eu acho que a Rosa Fátima faz, a gente tem que entender e fazer, né? É um projeto, foi um projeto. Né? Quem vai criticar esse projeto mais tarde é Fernando de Azevedo. Dizer, olha, foi tentar um modelo, mas esse modelo não funciona. Né? Bom, a ideia de grupo escolar continuou. Ela vai continuar até 1970. Né? A ideia de grupo escolar, esse modelo. Né? Depois vai ser substituído esses modelos, mas não funciona, porque você precisa ter um aparato, né? Não só de humano, mas para técnico. Né? Por exemplo, né, o professor era formado na Escola Caetano de Campos e ele tinha laboratório, ele tinha um mapa, né, esférico, tinha biblioteca, então ele ia para a cidade, pranchetas, aquelas pranchas, né? Aqueles cartazes. Ele ia para as suas escolas e você não tinha esse modelo, você não tinha nada. Você não tinha essa oficina para estudar biologia, para estudar... o método intuitivo exigia isso, né? E você não tinha esse material, então não tinha como funcionar. Dar certo, né? Em todos os lugares, né?
Então, aí que eu pego daí justamente a pergunta que eu te faço, quer dizer, de que como que o Piracicaba, que o Colégio Piracicabano se insere nesse movimento republicano em Piracicaba, dessa expansão escolar, né? Isso, ele se insere antes, né, mas dentro do movimento, né, 1881, como eu te disse, né, é um anseio, está na raiz, é um anseio do Prudente e do Manuel Moraes Barros, que abre a escola, que chamam um missionário para abrir a escola Newman, escola Newman que se abre em 1876, eu acho, alguma coisa assim. Mas essa escola fica um ano só, aberta. E ela é um embrião, então, para o Colégio Piracicabano. Tá. É a partir dela que tanto que a Zuleika, que é uma das pesquisadoras sobre essa história da educação metodista em Piracicaba, ela vai dizer uma frase que não é de todo em verdade, né? Ela vai dizer: Piracicabano nasce na sala do Manuel Moraes de Barros. Sim. Porque quando a Marta Otis vem, ela fica algumas semanas na casa do Manuel de Barros, né? Por quê? Porque tinha uma ligação muito grande, né? Existia o que eu chamo de intencionalidade. Sim. Existia uma intencionalidade do Prudente, de família, etc. Para a questão escolar. Então, quando ela vem, né, tem um relato do filho dele, que está dizendo um dos prospectos que a gente tem como documento, né, diz assim: quando as duas missionárias chegam na porta da minha casa, meu pai se abre todo de alegria, mesmo não entendendo uma palavra do que elas dizem, convivem muito bem durante algumas semanas, né, dentro da casa dele. Então, ou seja, existe uma sinergia muito grande entre republicano e os metodistas, né? Essa educação protestante. Mas o que você estava perguntando, na verdade, era... É dessa vinda, né? Porque a chegada desses missionários aqui não é aleatória, quer dizer, né? Eles não é um grupo de missionários no âmbito assim, perdidos, vou para o Brasil em qualquer lugar. Quer dizer, existe um chamado, né? Um chamamento para isso. Na verdade, tem essa ligação que eu falei, de educação, mas, na verdade, eles estão aqui porque existe um grupo de imigrantes em Santa Bárbara, né? Sim. Que depois da Guerra Civil, Guerra da Secessão dos Estados Unidos, em 1866 já tem gente aqui. Tá. Né? Na verdade, vieram para o Brasil inteiro, até no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, né? Uma colônia em Espírito Santo de americanos, mas não deu certo. Santarém, uma colônia de americanos em Santarém, não deu certo. Sim. Aqui no Vale do Ribeira, uma colônia de americanos também no Vale do Ribeira, não deu certo. Aonde deu certo? Santa Bárbara. E a pergunta é: por que aqui dá certo? Uns vão dizer porque as terras eram muito próximas, as terras sulistas, terra roxa, avermelhada, né? Mas não é isto. É o polo de republicanos que aqui tem. Sim. Sim. Logo, isso se transforma, essa colônia, né, de americanos, se transforma numa cidade, né, com um trem para escoar a produção de abacaxi, de melancia, olha, né, e outras coisas mais. Então existe uma sinergia muito grande. Então não é só questão de terra. Eles poderiam ter desbravado um pouco mais a terra no Espírito Santo, lá em Santarém, que fosse muito, muito árido para eles, mas poderiam ter. Mas não, você tinha aqui. E eram o quê? Muitos deles maçons. Onde está o grande grupo de maçons? Nesse perímetro que a gente está. Tá. Piracicaba, Campinas... Que era fortíssimo, eles tinham escola também, tudo. Dos maçons brasileiros. Sim. Então você tem essa sinergia muito grande. O Peri Mesquita estudou bastante isso, né? Parece assim, eu teve um tempo que eu era mais apaixonado por esse veio, no sentido da... Mas essa história traz muito a ideia da conspiração. Teoria da conspiração, eu me afasto um pouco. Um grupo de pessoas que está conspirando. Não, mas não é... Mas isso é fato, né? Ou seja, tem não é uma conspiração, é fato o grupo das pessoas. Você tem um caldo muito rico nesse momento que vai possibilitar esses arranjos e rearranjos. Estou com 2 alunos nossos agora que entrou no mestrado, o Adalberto Leonardo, que eu estou desafiando para eles trabalharem em Capivari, porque o movimento, esses protestantes, esse grupo, eles estiveram em cidades próximas, né? E em Capivari,
tem uma história muito interessante. Houve uma escola lá também. No mesmo momento do Nilma aqui, houve uma escola, Reverendo Dixon. Né? Eu tenho que ir atrás escola dessa... De crianças, de alimentar. Os missionários metodistas, isso. Fizeram a igreja e ao lado da igreja uma pequena escola. Então eu estou pedindo que eles olhem para isto com carinho para esse material, porque é uma expansão que ninguém estudou ainda. Né? Sim. Você tem um desmembramento muito grande aí desse processo de educação. Eu estava lendo no jornal O Piracicabano, né, que a Carol, de vez em quando, cita ele porque era um jornal que estava antes da Gazeta. Né? Jornal Piracicabano. Chama Piracicabano. Estava antes e um tempo concomitante com a Gazeta. Tiveram 2 jornais, né? O Piracicabano e Piracicabano. Tá. 2. Mas sim, pequenos. Assim, a gente não tem esse material. Estou desafiando a Carol a tentar na Hemeroteca Nacional. Nacional, para ver se consegue. No HGP não tem. Não tem no HGP. Eu tenho algumas fotos, né? Que traz uma notícia bem assim: 5 moços de Capivari estão embarcando para os Estados Unidos. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim. Uma pessoa está embarcando nos Estados Unidos para estudar nos Estados Unidos, tudo bem, de uma cidade. 5 moços de uma cidade pequena tem a mão dos protestantes ali. Eu queria saber quem são, o nome de quem foram, as famílias, por que eles estudaram, onde eles estudaram lá e se voltaram. E quem são essas pessoas. Porque isso é isso que eu chamo de pesquisa, né? Pesquisa é isso, você tem um fragmento, pode vir a não se concretizar. Claro. Ou você não buscar nada, não achar nada. Mas é importante a partir daí, 5, vamos olhar. Nessa época, 1800 e bolinha, uma coisa. E Capivari se torna uma cidade importante, a gente não dá valor a ela hoje, né? Mas foi no itinerário da visita de Dom Pedro II, Capivari foi uma das cidades que ele foi lá. Então, ou seja... Mas ela tinha um tamanho proporcional a Piracicaba? Não, bem menor. Tanto que a dificuldade dele é encontrar jornal dessa época, porque o Piracicaba, né, a Gazeta que dava relatos sobre... tinha uma seção na Gazeta que se chamava Crônicas Capivarianas. E aí uma pessoa de lá escrevia para Gazetas e eram várias notinhas sobre a cidade. A dificuldade dele é achar Entendi. Eu acho que tem registro de alguma coisa. Eu falei, não é possível, né? Uma cidade com esse potencial deve ter algum registro de jornal e tudo, mas ele não está encontrando. Mas eu acho que a gente consegue encontrar ainda. Esse é bem o nosso trabalho, né? Ir atrás disso. Bom, como de fato nem começou, mas já acabou o tempo, você vê, foi muito rápido, mas você tem o famoso tijolo aqui, que eu quero que você explique que tijolo que é esse, porque esse tijolo tem história. Né? Isso aqui é um símbolo, né? Claro. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo, Carol. Carol hoje está, posso dizer, dentro do IHGP, né? Qual é a sua função agora? Diretora de acervo. Diretora de acervo. Isso foi através de um gosto pela pesquisa. Ou seja, ela tinha que pesquisar um jornal, ela foi para lá. E a Carol hoje, eu acho que das minhas orientandas, eu tive uma boa orientanda que você conheceu, a Thaís, né? Sim. Mas que não teve toda essa possibilidade, era mestrado também, né? Sim. De fazer, se dedicar a tudo isso, mas eu acho que Carol hoje é a pessoa que tem pesquisado em acervo. Porque a gente estava falando hoje, pesquisa em acervo, o que é? Eu vou lá porque eu sei que na estante 32/45 tem lá um envelope, uma caixa. Uma informação que eu digitei no computador e que ele me trouxe. Tá ótimo, se nós chegarmos a isso, está ótimo. Mas procurar em acervo também não é só isso, né? Em arquivo não é só isso, é buscar... desbravar, igual a gente foi para a Câmara, começando a desbravar o armário inteiro, achamos um livro que era só de educação do município, que ninguém sabia que existia. Então é você começar, você começar, às vezes você está aqui, tem outra coisa lá, você então se encanta por aquilo outro, que é perigoso, né? Sai do seu mundo. Então, ouviu o recado. Por que esse tijolinho? Esse tijolo foi dado de presente para todos os funcionários da instituição, professores e tudo, pelo professor Almir de Souza Maia,
foi o primeiro metodista nessas últimas gerações que se preocupou com isso, com acervo, né? Seja em organizar o material que estava disperso, né? O professor Almir mandou gente para os Estados Unidos, o professor Haile, que esteve lá durante mais de 2 meses seguidos, consecutivos, depois ele retornou várias vezes, xerocando, fotografando, digitalizando todo o material que ele podia sobre a imigração, sobre os metodistas aqui em Piracicaba, e colocou no acervo nosso aqui, né, no Centro Cultural, Martha Watts, né? Sim. E mandou restaurar tudo, dando uma dignidade para a pesquisa de uma maneira muito forte. Foi nesse momento que ele fez aproximação com a sua ex-orientadora, com a Maria Lúcia Riosdorf, né, que assessorou a montagem do acervo aqui, com a mote da Unicamp, esqueci o primeiro nome dela, mas ela escreve muito sobre a Renault, e vários outros pesquisadores de renome nacional e internacional que se preocupam com pesquisa e deram assessoramento para a montagem de um acervo. Esse acervo está lá, pouquíssimo pesquisado, né? Eu não vou dizer num estado de abandono, né, porque tem gente ainda para cuidar, conservação dele, mas eu não acredito que acervo seja um lugar fechado, para ser fechado, né? É típico de muitos arquivos, né? Você tem grupos que... Isso. Você tem pessoas que constroem aquilo, que fazem esse esforço para juntar e ele fica parado, né? Ou seja, nós temos um centro de pós-graduação em educação aqui, nós poderíamos estar mais ligados a esse acervo, né? O IHGP, a gente está abrindo, essa a intenção de fazer o IHGP, né, abrir cada vez mais as portas. A Carolina tem trabalhado também com o acervo da Câmara, né, com o Fábio Bragança, muito bem organizado, nós temos uma interlocução muito boa com eles. E a ideia nossa é terminar o projeto, que é um projeto muito amplo, que tem a tese da Carolina, tem os meus trabalhos dos meus orientandos, a gente fazer uma grande publicação, no sentido aí eu vou usar a expressão da escola popular, vulgarizar, né, popularizar esse material, né, para quem quiser fazer pesquisa sobre isso, né? Então a gente vai trabalhar isso. Na minha primeira pesquisa, resultou nesse livro, Contribuições do Protestantismo para a História da Educação no Brasil e em Portugal, aí com a foto aí na frente desse lugar, no Martha Watts, né? Foi a primeira escola. Esse é o Piracicabana. Esse é o Piracicabana. O primeiro Piracicabana. Construído em 1893. É no mesmo lugar? Quer dizer, foi no mesmo... Sempre no mesmo lugar. 83, perdão. 80. Paga isso aí, 1883. 83, Ele vem em 81, mas aí é em casa alugada, a pedra fundamental em 83 e termina em 84. Boa morte. Boa morte. O arquiteto é um alemão, né, que vai fazer outras escolas também em São Paulo. Sim. Tá? Então existe. E o professor Almir se preocupou em restaurar, dar essa cara outra vez, mas não é possível mais dar essa cara, mas na medida do possível ele foi fiel ao modelo antigo e desse tijolinho. Então esse tijolinho representa esse arquivo, né? Essa possibilidade de pesquisa, de novas pesquisas. Entendi. Maravilha, muito bom. E você, cara? O objeto é pessoal. Eu trouxe um prisma. Um prisma. Fantástico. Um prisma por quê? Porque o prisma para mim significa quando você coloca ele contra a luz, você consegue ver todos os espectros na luz do sol. Sim. E é uma forma, e até uma metáfora que a gente sempre usa, né? Tá vendo alguma coisa sobre um determinado prisma. É verdade. Então, eu acho que tanto na vida pessoal, a gente olha sobre uma determinada religião, cultura que você tem, você vai olhar o mundo a partir de um prisma e... Numa pesquisa, como pesquisadores que somos, a gente vai olhar dentro de todos esses aspectos, a gente vai escolher uma teoria, uma metodologia que a gente vai seguir. Sim, é verdade. Então, nesse sentido de ser a forma como a gente escolhe de olhar o mundo. Maravilha. Eu fico muito obrigado. Viu, e o seu objetozinho? Meu objetozinho? Meu objeto seria uma graça, né? Olha só. Eu comprei recentemente, na verdade, chama Popoke, com K.
o ateliê e a ideia da boneca, né? Eu vi eles fazendo, então, vou pôr aqui com K. Vou pôr aqui. Eu me encantei com essa ideia, primeiro que se você, quer dizer, veja, né, não dá nenhuma impressão de que esse... Machetaria. É impressionante, né, a técnica para isso. E assim, é um pouco o espírito dos artesãos que estão trabalhando com essa bonequinha, quer dizer, é um espírito deles tentam fazer tudo de forma a valorizar cada etapa do processo, inclusive a própria venda do objeto. Quer dizer, você vai conversar com o artesão que fez, você vai... ele te explica como é que fez, né? No espírito de que nós estamos aqui compartilhando de todo um processo de elaboração, de trabalho para produzir um objeto. Ele não é simplesmente uma reprodução. Uma reprodução, molde, né? Fábrica, molde. Molde, né? Quer dizer, ele é único, né? Ele sempre é único. E tem muito a ver com nossas pesquisas, né? Exato, né? Exato. Seja, a gente tem que evitar a pesquisa e a reprodução. Claro, né? E é um pouco isso, quer dizer, óbvio, boa parte do nosso trabalho é esse espírito do artesanal, esse espírito a gente vai cuidar de fato do começo ao fim desse trabalho, né? E ele realmente vai ser único, né? Mesmo que elas sejam muito semelhantes, tem várias outras semelhanças, elas são visivelmente únicas. Então, eu acho que é um pouco isso. Tem vários, eu procuro dos objetos que eu tenho nas minhas mesas, né? E esse é um para essa mesa. É isso, que eles sejam únicos, né? E, obviamente, tem um momento de ir até o dia, junto com a minha esposa, quando a gente encontra os artistas que produziram, a conversa, o bate-papo, enfim. Ela guarda toda essa história, que eu acho que é isso, né? Aguarda um pouco da história, que é um pouco isso que a gente veio fazer aqui, não é? É isso. Tá certo? César, ok. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Carol. Obrigado. E vamos lá, né? Que tem coisa pra gente fazer. Né? Então é isso. Muito obrigado.